tudo bem com você? No Alesp Cidadania, em que se comemora o Mês Internacional das Mulheres, nós vamos falar hoje sobre o direito das mulheres e a mulher na política. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios da Rede Alesp a doutora Ana Bernal, criminalista, especialista em direito das mulheres. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Renata. Uma honra estar aqui. Muito obrigada e também agradecemos a participação da juíza de vara de família em Santana, a doutora Luciana Simon. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, Renata. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. O que significa mulher na política e como que o direito dá base a isso a ela? Mulher na política ainda significa pouca representatividade. Renata, eu estava vindo agora nos corredores, aqui estamos na Casa das Leis, e passeando pelo corredor até chegar aqui, observei que a maioria das fotos e dos nomes ainda permanece os masculinos. Então, mulher na política significa lutas diárias por mais representatividade, assim como nos outros ramos em gerais. A mulher veio de uma história de muitas lutas para ter seus direitos assegurados. Nós começamos a ter reconhecidos alguns direitos lá a partir do século XVIII, quando houve a Revolução Industrial, precisou-se de mais mão de obra e a mão de obra feminina, considerada até então menos especializada, ela era paga de uma forma mais barata e foi aí que as mulheres começaram a aparecer no mercado de trabalho. De lá para cá, muitas conquistas. 1906, tivemos aí as sufragistas, que foi uma luta por representatividade política, social e econômica. Até então, a mulher nunca havia vindo a público fazer esse pleito, lutar por esses direitos. E a partir daí, nós começamos, então, conquistas paulatinas que nos trouxeram até hoje. 1917, um marco também muito forte, o incêndio que se deu das mulheres que foram 130 operárias queimadas em uma fábrica. Logo na sequência, houve a Revolução por Pão e Paz, onde mulheres russas revolucionaram-se pedindo mais alimentos porque não tinham o que dar para seus filhos. Isso foi em 8 de março e, dada essa data tão marcante para nós, mulheres, houve então classificado o Dia da Mulher Internacional da Mulher, o dia 8 de março, que não ilustra nada agradável, mas sim um acidente, uma luta muito feia que foi o pleito dessas mulheres. Mas a partir daí é que nós tivemos reconhecido, de fato, esse dia para que nós possamos refletir. E hoje nós falamos do mês de março como o mês inteiro pela luta dos direitos femininos, por mais espaços, por mais representatividade, inclusive a política. Com certeza. Doutora Luciana, como é que a senhora vê a mulher na política, a questão da justiça na política? Bom, como a Ana muito bem disse, existem poucas mulheres na política, o que reflete a questão da cultura patriarcal, né? Esse machismo estrutural que dificulta às mulheres a possibilidade de trilharem o caminho da política. Então, em termos, existe a cota de 30% que os partidos precisam cumprir, no sentido de haver candidatas do gênero feminino, com a correspondente implementação de verba de 30%. Só que muitas vezes existem fraudes em relação à utilização dessas verbas e essas mulheres acabam não tendo as campanhas adequadamente realizadas, o que minimiza ou quase anula a possibilidade de serem eleitas, o que é bastante grave. O STF já se pronunciou a respeito, no sentido de que, se é constatada essa fraude, esse desvio de verbas, todos os candidatos aprovados publicamente naquele pleito vão perder seus mandatos. Então, a gente precisa implementar essas medidas para que a sociedade como um todo e os partidos políticos em especial passem a respeitar essa cota mínima de candidatas e o emprego efetivo dessas verbas. Até porque, se há fraude, a justiça eleitoral, assim como acho que toda justiça no país, é um tanto quanto lenta, não? Sim, existem, mas também existem procedimentos, ampla defesa, contraditório. Há sempre bons advogados contratados que sabem utilizar os recursos legais, eventualmente para procrastinar feitos, para atrasar o andamento de feitos. Então, assim, sim, existe uma morosidade, existe a responsabilidade administrativa por essa morosidade, eventualmente,
Mas existem uma série de recursos e sistemáticas empregadas para se adiar as soluções de algumas demandas. Então, a gente tem uma conjugação de fatores que acaba muitas vezes atrapalhando. Políticas públicas adiantariam na questão da maior participação da mulher na política? São fundamentais, Renata. Sem elas, nós não conseguiríamos avançar. Tem se feito muito, até como a doutora Luciana bem falou, a lei das cotas trouxe mais representatividade, sim, para as mulheres. Inclusive, o fundo que existe lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, existe também os 30% reservados para essas candidaturas femininas. Assim como os partidos políticos são obrigados a reservar 30% do seu espaço da campanha eleitoral para as mulheres. Mas nós esbarramos aí com questões culturais. Temos ainda desigualdade de oportunidade nesse ingresso das candidatas mulheres, temos violência de gênero político e temos principalmente falta de apoio dos partidos políticos. Muitas vezes, como a doutora Luciana já disse, usa-se o papel da mulher para cumprir a cota, porque é obrigatório esses 30%, mas se usam algumas mulheres que são convidadas a se candidatarem única e exclusivamente com o intuito de cumprir essa cota. De preencher a cota. Exato, e não efetivamente para lhe dar apoio, e não efetivamente para ela ser candidata e fazer com que essa mulher realmente chegue a se eleger. Isso faz parte do banco da escola, então? Já desde criança é preciso haver uma modificação também na questão da educação do ponto de vista de quem está ali ensinando os pequenos, nas próprias famílias. Fundamental, Renata. Inclusive, a doutora Ana Bernal tem um projeto muito bonito no sentido dessa intervenção nas escolas para que se haja conscientização de crianças e adolescentes desde cedo da questão de igualdade de gênero, né? Porque o machismo estrutural, ele acaba muitas vezes abarcando, inclusive mulheres que não votam em mulheres, mulheres que não confiam em mulheres e que competem, né? Acabam adotando uma postura competitiva, de aversão negativa e de ausência de empatia e auxílio. O que se estende nas mais variadas áreas da existência, né? Quer no trabalho, quer na eleição, quer na vida cotidiana. Então, é muito importante a implementação de políticas públicas e especialmente de projetos para intervenção o mais rápido possível, o mais cedo possível nas escolas, para que as crianças e adolescentes sejam conscientizados de que diferenças de gênero naturais não podem legitimar diferença de tratamento entre esses gêneros. Doutora Ana, gostaria que a senhora então detalhasse esse programa que a senhora tem e elogiado pela doutora Luciana. Foi muito bem lembrada pela doutora Luciana, sempre carinhosa comigo. O meu projeto hoje, ele atende mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, inclusive política. Então, ele é totalmente voluntário e gratuito, mas esse é um grupo que já temos, mas eu tenho um projeto que eu gostaria de implementar, é meu sonho. O meu sonho é que nós não precisemos ter nenhum projeto. O meu sonho é que a gente não fale de desigualdade, e acho que é o sonho de todas nós mulheres. Mas enquanto isso não acontece, então, eu entendo que a educação na escola, ela é fundamental. Então, o projeto é levar para a escola, para tratarmos de políticas femininas, para dizermos para os nossos alunos, para a nossa criança, para o nosso menino, para a nossa menina, que ser humano é ser humano. Falar da não discriminação, seja ela por raça, por gênero, por cor, por qualquer outra diferenciação. Isso é fundamental, porque nós lutamos com tantas leis que nós temos e temos de décadas para cá. A mulher deixou de ficar confinada ao espaço doméstico, foi para o mercado de trabalho e vieram muitas legislações, como a Carta Magna, que nos antecipou, nos deu direito, mas veja que mesmo assim, a nossa Constituição, que é a lei maior, nos deu em 1988 a igualdade em relação aos homens, mas o ordenamento jurídico permaneceu mais 14 anos extremamente machista. E foi só em 2002 que a mulher efetivamente adquiriu
a sua igualdade na questão de direitos civis. Então, isso realmente nos afasta da igualdade de oportunidade. Se nós tratarmos isso desde pequeno para a criança, seja menino ou seja menina, nós estamos na base, tratando na base. E eu acredito também, como professora, que a única forma de você sair do ponto que você está, modificar mentes, modificar machismo estrutural, que não é de agora, é de muitos anos, é pela infância, é pela menina, é pelo menino. Porque é muito difícil você mudar cabeças, mudar formas de pensar. Veja que nós às vezes somos, e nós mulheres também, machistas até com linguajar, com coisas corriqueiras que nós repetimos sem nos darmos conta que nós estamos reproduzindo. O que, por exemplo? Várias coisas, como por exemplo, tinha que ser mulher no volante. Isso é uma forma... Dona Maria, vai lavar roupa. Vai lavar roupa. Isso é uma forma de nos afastar da mesma equidade dos homens, muito grande. E não vou dizer que não tem mulheres que também verbalizam isso. Às vezes sequer se dão conta do que isso significa exatamente. Mas porque reproduzem um padrão que está internalizado nela e em toda a sociedade. De forma estrutural. De forma estrutural. Se você começar a mexer na infância, nós temos muitas chances de amanhã termos os nossos futuros brasileiros, meninos e meninas, com um pensar mais igualitário, trabalhando para que tenhamos uma democracia efetiva, uma sociedade mais justa e mais igual para todos e para todas, que é o que a gente espera, uma sociedade melhor para todos e para todas. E, doutora Luciana, com isso conquistado, pensando a médio prazo, não uma utopia, aí a gente pode trabalhar por questões mais sérias e de forma mais célere para toda a sociedade, cidadania, não? Sim, por exemplo, eu trabalho com direito de família e tudo vai acabar desembocando no desequilíbrio familiar, né? Então, em agressões físicas, abandono material, abandono emocional, desrespeito aos idosos. Então, educação é a base, é por isso que nós devemos sempre insistir, brigar, reivindicar. Porque sem essa educação de base, nós temos essa violência generalizada hoje em dia. Normalizada. Normalizada. Aliás, estamos vivendo essa época, né, que nós mesmas nos assustamos com as notícias rotineiras de violência por banalidades, de forma desproporcional e até mesmo cruel, né? Então, precisamos de uma mudança de mentalidade. Buscar a base, buscar a infância, passar essa educação para que as mulheres sejam olhadas como seres humanos iguais aos homens, diferentes nas suas peculiaridades, mas com direitos e obrigações iguais, o que não é observado, né? A gente vê a crescente violência. E, doutora Ana, essa questão das mulheres, da falta de base, mas ainda dá tempo de correr atrás, né? Mesmo com um adolescente, um adulto, é possível trabalhar isso, esses temas? Sempre dá tempo, principalmente pela educação. É o que eu disse, temos uma legislação que protege a mulher hoje em todos os direitos, Lei Maria da Penha, que foi uma conquista enorme para todas nós, a própria Lei das Eleições, que obriga a representatividade das mulheres na política. Tudo isso são leis que trazem uma tentativa de nos igualar, porque nós somos iguais na nossa essência, mas nos afastam como se nós não tivéssemos os mesmos direitos. Então, embora a lei já nos tenha dado todos os direitos de uma forma plena, na vida real, na prática, não é o que acontece. Ainda vemos ainda existe um abismo muito grande entre legislação e realidade. Tanto é que pode ver que na Câmara dos Deputados, falando aqui de novo na política, estamos na Casa das Leis, nós temos apenas 18% de público feminino. Na do Senado, 12% de mulheres representando as mulheres. Aqui na Alesp, dos 94 deputados, nós temos 25 mulheres e essa é a maior legislatura com o maior número de mulheres. Então, esses são números que nos fazem ainda falar sobre este assunto. Então, se você não tratar isso pela base, você não vai conseguir. E daqui
há 200 anos, a ONU dizia que nós precisaríamos 250 anos para termos a igualdade efetiva de direitos entre homens e mulheres, antes da pandemia. Pós-pandemia, a ONU levou isso para 300 anos, para termos a efetiva igualdade se mudanças efetivas nós não fizermos. Então, as políticas públicas são de real necessidade. Esse tratamento da menina, esse tratamento do menino na escola, a educação. Claro que nós precisamos mudar mentalidades, nós também, adultos, não só a criança. Claro que ela vai ser educada de uma forma mais igual, mas nós, adultos, precisamos também não reproduzir padrões. Porque todos nós nascemos em lares machistas, ou mais ou menos. Todos nós tivemos algum exemplo machista, do pai, do avô, do tio, da tia, e nós tendemos a reproduzir aquilo que nós aprendemos. Só que quando você escuta um programa como esse, por exemplo, eu parabenizo vocês por nos abrirem as portas. Aqui o Alesp Cidadania. Exato, para darmos voz a tantas mulheres que não conseguem chegar a ser ouvidas. O que acontece com esse conhecimento da mulher? A mulher e os homens começam a entender que o machismo fere, machuca e é prejudicial para a sociedade e não apenas para a mulher. Diretamente é a mulher que tem mais sofrimento com isso, vão ao óbito, muitas delas, infelizmente, quando elas se posicionam, mas isso afeta os nossos meninos que estão vivendo em lares que muitas vezes são machistas, que muitas vezes sofrem violência contra a mulher e eles tendem a reproduzir isso na sociedade. Ora, esses meninos são exatamente os homens de amanhã, são o nosso futuro brasileiro. Então veja que isso prejudica não apenas a mulher, prejudica a sociedade. Então nós precisamos mudar padrões, nós precisamos parar de achar engraçado quando nos falam piadas machistas, nós precisamos parar de reproduzir padrões machistas, nós precisamos parar de enaltecer a figura masculina, diminuindo a figura feminina. Somos iguais na nossa essência, somos tão diferentes biologicamente e ainda bem que assim é. Tenho muito orgulho de ser mulher, tenho muito orgulho das diferenças que nós temos do sexo masculino, mas é claro que nós, legalmente, temos um amparo que nos dá a igualdade, mas na prática ainda temos pouca representatividade, falta de oportunidades e falta de sair do mesmo ponto de partida que os homens, como falamos agora há pouco das campanhas políticas, onde nós ainda somos usadas como claque para batermos palmas para muitos deles e muitas vezes nos usam para cometer fraudes, nos usam apenas para estar o nosso nome cumprindo uma cota, mas de fato e de verdade não nos querem lá ainda. Como que isso vai mudar? Com a nossa luta continuando, aquela luta que tantas mulheres nos antecederam, iniciaram lá em 1906 e no início do século XVIII e por aí veio até hoje, lutas que nos trouxeram até onde estamos hoje, com muito mais representatividade. Que orgulho estarmos aqui num bate-papo entre 3 mulheres. Não sei se isso há alguns anos atrás era possível, eu acho que não. Víamos muita figura masculina quando ligávamos os televisores. Praticamente a gente via figuras masculinas apresentando qualquer programa. Então isso mudou, isso para nós é um orgulho vermos que a representatividade feminina já está alcançando lugares que antes eram inimagináveis. Mulheres juízas, que também era uma raridade, hoje já vemos muito presente no judiciário, e quando os ambientes ficam mais femininos, eles tendem a ficar mais equilibrados, porque uma mulher que sobe, ela leva no mínimo mais 3 mulheres. Isso são estatísticas que assim dizem. Então veja como é fundamental nós elegermos mulheres para cargos que são decisivos, seja na política, seja na justiça, seja em qualquer outro lugar, para que possamos ter públicos e ambientes mais iguais entre homens e mulheres, ou seja, 50% seria o ideal. Doutora Luciana, neste encerramento da Alesp Cidadania, eu gostaria que a senhora deixasse sua mensagem para o nosso público e depois também, doutora Ana, por favor. Bom, a mensagem é: mulheres, pensem em votar em outras mulheres. Claro, analisem os currículos, verifiquem as propostas, mas não sejam preconceituosas no sentido de não votarem por motivos que não sejam compreensíveis para vocês mesmas. Estudem as propostas, pensem em votar em mulheres. Por favor.
Mulheres que estão nos ouvindo, deixo para você uma mensagem de amor, de coragem para o nosso mês, porque afinal somos marcadas por lutas, mas nós também temos muitas conquistas. Então, quero que ressaltemos essas conquistas e quero que você, mulher, se sinta incentivada a fazer aquilo que você quer, porque lugar de mulher é estar exatamente onde você quiser, seja na política, seja na advocacia, seja no judiciário, aonde você quiser. Não se aquiete, não se retraia, não se diminua pelo papel diminuto que querem nos impor. Nós somos tão gigantes e se a mulher tiver consciência da força que ela tem para galgar e chegar aonde ela quiser, ela não tem mais bloqueio, não tem mais como parar. Hoje tivemos o prazer de conversar com duas autoridades aqui em Direito da Mulher. Primeiro, a doutora Ana Bernal, que é advogada, especialista na área, e também da juíza titular da região de Santana, aqui na cidade de São Paulo, a doutora Luciana Simon. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Renata, pelo convite. E a você, muito obrigada pela audiência aqui. Nós, na Rede Alesp, que falamos do maior parlamento da América Latina para você, na sua casa, no seu YouTube, Rede Alesp, rede multiplataforma.